Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui no Mistérios da Alma e Energias, vamos falar sobre um assunto muito polêmico, que é a mediunidade. Então, estamos na era da espiritualidade, onde as pessoas estão procurando saber mais sobre o assunto, saber mais sobre o que acontece, como que funciona essa conexão entre nosso plano material com esse plano espiritual. Então, bora lá, vamos falar sobre isso. Mediunidade. O que é mediunidade? Então eu tive a ideia de começar a fazer esses vídeos até mesmo para expor as minhas próprias experiências, como médium. E então isso ao decorrer dos anos, eu vim trazendo uma forma assim de muito estudo, muita busca sobre o que acontece, por que acontece, como que funciona, como que equilibra, como conviver com a mediunidade. Então a mediunidade não é uma doença, não é um dom, existem muitos dogmas, existem muitas formas erradas de ver a mediunidade, tá? Então vamos partir do princípio do que é a mediunidade, que significa médium, Então o médium, já a palavra em si, ela diz é medianeiro, Nós estamos mediando alguma coisa. Então, nós estamos no meio entre duas coisas, Nós estamos mediando um fato, mediando uma situação. Então, o médium em si, a mediunidade em si, ela abrange muito, é muito complexo o estudo, porque envolve assim inúmeras faculdades. Então nós vamos falar de uma mediunidade específica. Então esse vídeo nós vamos falar da mediunidade. Depois quero fazer uma série de vídeos falando sobre algumas faculdades mediúnicas, como incorporação, vidência, clareaudiência, médio de efeito físico, médio de cura e por aí vai. São inúmeras faculdades. Então a mediunidade, a primeira coisa que a gente tem que entender, isso, e a gente tem que divulgar isso de certa forma, partilhar isso com outras pessoas, porque tem um entendimento equivocado um pouco às vezes, Então as pessoas acham que ser médium é ser espírita, para ser médium precisa ser espírita. Não. Então a mediunidade, ela está presente em todas as religiões, ela é desvinculada de qualquer religião. Então, um pastor pode ser médium, um padre é médium, uma pessoa, qualquer pessoa. Então, todos somos médiums, na verdade. A diferença é que estamos em graus de ostensividade diferente. Então, tem pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, uma faculdade mediúnica ostensiva. Então, aí é um assunto que temos que tratar, vamos tratar isso nos próximos vídeos. Então, primeiro, que a mediunidade, ela já é reconhecida, é conhecida há milênios. Então temos assim, Jesus foi, acho que o maior médium, que já conhecemos, porque Jesus estava em constante conexão com o Criador, com o Pai, e fazia essa comunicação constantemente, Moisés, que precede Jesus, recebeu os 10 mandamentos, de um ser superior. Então Moisés também, por conta, devido à mediunidade, isso aconteceu. Então a mediunidade, ela está presente em todo mundo, todas as pessoas têm mediunidade. Então, de uma forma às vezes muito sutil, onde as pessoas às vezes no dia a dia, nas correrias, não se atentam, não percebem as influências desse plano invisível. E algumas pessoas de uma ostensividade maior, onde é acometida por sintomas físicos, emocionais. Vai ter uma buzina aqui. Eu estou gravando aqui da minha sacada. Então vamos lá.
quem pode ser médium? Todo mundo, né? Como eu disse, todas as pessoas são médiums. Então eu conheci um senhor que ele me falava assim, pô, nós já temos 5 faculdades básicas, né? Então a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, e a mediunidade, ela é orgânica, ela é física, depende do nosso organismo. Então aí tem as faculdades mediúnicas, né? Então as faculdades mediúnicas, que aí nós vamos estudar nos outros vídeos cada caso, né? Cada faculdade mediúnica e seus sintomas, como estudá-las, o que procurar, vou fazer indicações de como isso funciona. Hoje, falando somente sobre o que é a mediunidade, a mediunidade não tem idade para eclodir, né? Então essa eclosão da faculdade mediúnica, ela é indiferente da idade que a pessoa tem. Então muitas vezes se manifestam em crianças, muitas vezes se manifestam em pessoas já de certa idade. Então isso é, na verdade, eu acho que é caracterizado o compromisso mediúnico, né, da pessoa ao seu programa reencarnatório e tudo mais. Mas ela não tem idade para acontecer. Então devemos nos atentar, né, quando nossos filhos ou uma pessoa comenta com a gente assim, às vezes eu ouço algumas coisas, eu já vi, né, eu vejo algumas coisas, eu sinto, eu tenho uma sensibilidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses sintomas, né, das eclosões mediúnicas. Na maioria das vezes ela vem de forma de acometida de um certo sofrimento, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então hoje os sanatórios, assim por dizer, né, essas clínicas de reabilitação, essas coisas estão lotadas de médiums, né, com faculdades mediúnicas extremamente ostensivas e que não sabe lidar, não sabe o que está acontecendo, são diagnosticadas como algo patológico. Não que o lado patológico não exista, não é isso que eu quero dizer. Então o lado patológico existe, claro, né, mas a mediunidade está presente em muito nessas pessoas. A mediunidade, como todo mundo é portador da mediunidade, ela não se desconecta, né? Não tem um botão que ele desliga a mediunidade. A mediunidade ela é constante. Então você está em contato com o plano invisível, né, o tempo todo. Isso é um fato. A diferença é que às vezes nos desatentamos, né? Tipo, nós focamos em outras coisas, em outros afazeres e desconectamos, assim, baixamos a conexão, essa é a verdade. E o que acontece? Então nessas horas, né, a maioria das pessoas com a mediunidade, sem ter essa mediunidade ostensiva, isso passa despercebido e passam anos e passam a encarnação toda sem ter que trabalhar como médium, sem ter que desenvolver, equilibrar uma faculdade mediúnica. Algumas pessoas com as faculdades mediúnicas já em desequilíbrio num grau ostensivo. Então, no meu caso, eu fui acometido de muitos sintomas físicos. Então, no começo, eu sentia, às vezes, angústias, eu sentia tristezas, eu sentia como se personalidades passassem por mim, né? Então, estava tudo bem, eu estava rindo, estava conversando, eu estava trabalhando, de repente, eu era invadido por uma personalidade que não era minha, né? Então, eu era invadido por uma personalidade de raiva, ou de tristeza, ou de angústia, alguns sintomas como dor. Então às vezes eu sentia dores físicas, né? Então um irmão, né, um espírito se aproximava, e eu passava a sentir aquilo que ele estava sentindo. Então às vezes eu sentia dores nas costas, eu sentia um aperto no meu peito, uma dor no peito, eu sentia dor de barriga, dor de cabeça, muita coisa. Então isso tudo no começo me levou aos médicos, né? Então fui fazer um check-up
para ver se tinha algo errado comigo. Então fiz o check-up completo e não tinha nada, estava tudo em perfeito, meu corpo estava em perfeita harmonia, estava tudo bem. Aí eu procurei, né, eu comecei a procurar, embora assim, eu nasci no catolicismo, aos 12 anos eu conheci o espiritismo através da minha irmã me levou ao espiritismo, e eu sempre fui um frequentador, né, da casa espírita. E mesmo todos esses anos eu não me atentei com isso, né? Eu me atentei, primeira coisa, com o lado material, né? Com o lado físico, o lado, assim, eu achava que eu estava doente, coisas desse tipo. Então, quando eu percebi, eu vi que nada disso estava acontecendo, não estava doente, eu procurei um psicólogo, né? Porque eu ia no médico, eu passava mal, eu sentia todos esses sintomas, isso me perturbava, me incomodava. Aí eu ia no hospital, várias vezes que eu fui no hospital, foi uma fase de várias vezes mesmo, né? Isso nós vamos falar num outro vídeo depois, que existem, né, uma classificação, existem alguns espíritos, né, que são denominados como arrebatadores. Então esses espíritos, eles têm uma permissão de nos abrir os olhos, né, para o que está acontecendo. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem vêm por esse motivo. Mas, voltando ao assunto da minha situação. Então, eu corri atrás dos médicos, não era, fui para psicólogo caí no psiquiatra eu recebi medicamentos. Passei numa sessão mediúnica, onde uma médium, ela me falou: você tem algumas faculdades mediúnicas, uma fase ostensiva, e que você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa equilibrar. Então, o trabalhar, quando eu digo, é você trabalhar com a sua faculdade mediúnica em prol do bem, né, em prol do próximo. E outra coisa importante sobre a mediunidade: as pessoas acham que mediunidade é um dom, um presente de Deus. Então, eu trabalhei alguns meses na cidade de Palmelo, capital espírita do Brasil, como um médium de cura nas linhas de tratamento. E então as pessoas acham que mediunidade é um dom, um presente de Deus. Então vamos entender isso de uma vez por todas, né? A mediunidade, nós somos medianeiros, não é nosso. Então o médium não deve se envaidecer com o que acontece, né? Então, se é um médium de cura que doa fluidos para cura, para um tratamento espiritual, se é um médium de efeito físico, se é um médium de psicofonia, se é um médium clarividente, se é um médium de psicografia. Então, a maior falha que o médium tem na encarnação é a vaidade, né? Se envaidecer. Então temos um caso muito recente, que é o caso do João de Deus. Não quero comentar aqui, não vou dar minha opinião sobre, até mesmo porque eu acho que a justiça divina está por dentro mais do que qualquer pessoa. E nessa parte, assim, se ele teve um compromisso, não podemos negar. Foram muitos anos, muitas pessoas que receberam ajuda lá, e se de alguma forma, né, se ele falhou com essas pessoas, se ele falhou com algumas dessas pessoas, o compromisso dele, as dívidas dele serão terríveis, né, serão dobradas, porque usou da fragilidade daquelas pessoas, usou da mediunidade, né, para algo físico, para algo, né, mundano. Então isso aí, eu não vou entrar a fundo nesse assunto. Mas a mediunidade, vou falando de novo que não é nossa, então nós somos só medianeiros, somos instrumentos para que isso aconteça. Então o médium tem que tomar bastante cuidado, né, com isso. Então eu conheço pessoas que se envaidecem com a sua mediunidade, né? Eu faço psicografia, eu escrevo livros, eu sou médium de cura, eu sou médium
clarividente, eu vejo o plano espiritual, eu vejo as coisas que estão acontecendo. Então, não, assim, isso não pode ser de uma forma vaidosa, porque não é seu, né? A mediunidade não é dele, né? Os créditos não são dele. Então, a mediunidade é dele, mas os créditos não são dele, né? Então, vamos dar um maior exemplo aí, Chico Xavier, que foi, eu acho que, o maior médium que a gente teve aqui no Brasil, ou talvez até no mundo, né? Depois de Jesus e grandes outros aí, mais próximo dessa nossa geração, né? Chico Xavier. Então, Chico psicografou mais de 400 livros, onde ele nunca levou, assim, que aqueles livros pertenciam a ele, aqueles livros, né? Então, aquilo era sempre para doações, o que era arrecadado, e ele compreendia que ele era só um instrumento daquilo, um instrumento para que aquilo acontecesse. E então, a mediunidade, ela não precisa ser entendida como algo ruim, como algo sofredor, e também não nos deixar nos envaidecermos, não deixar a gente ficar achando que somos superiores às pessoas, porque não somos. Então, eu vivo isso no meu dia a dia, em constante estudo, em constantes pesquisas, entendimentos, esclarecimentos sobre o que acontece, sobre o que acontece comigo, sobre as minhas faculdades mediúnicas. Então, eu acho que foi bem claro nesse vídeo o que é a mediunidade, né? Então, batendo um resumão, a mediunidade não pertence a uma religião, ela é desvinculada de qualquer religião. Então, o pastor vê um demônio, né? No catolicismo, um demônio. O pastor, existem dentro da igreja evangélica médiums que falam em línguas, né? E que tratam isso de uma outra forma, mas são medianeiros, estão sendo instrumentos para que um plano maior, né, um plano superior, eles estão sendo instrumentos para que isso aconteça. Então, devemos nos atentarmos com a vaidade, né, e entendermos de uma vez por todas que somos só instrumentos para que isso aconteça. E finalizando, né, tem um vídeo do Emmanuel, depois eu quero deixar esse vídeo aqui no link, onde o Emmanuel, uma mensagem do Emmanuel falando sobre os médiuns. Emmanuel era um mentor de Chico Xavier, né, no plano espiritual, onde ele diz que o médium, na maioria das vezes, são pessoas, né, os médiuns ostensivos, né, são pessoas com compromissos coletivos, né, são pessoas que lesaram muitas outras pessoas em uma outra encarnação, como, por exemplo, um senhor de fazenda, onde teve muitos escravos e de certa forma ele maltratou muitas pessoas. Então a mediunidade ele vem com esse compromisso mediúnico, onde ele possa fazer o bem para várias pessoas, né? Então, Emmanuel, ele diz isso bem, exemplifica isso muito bem, né? Que a mediunidade não é um dom, não é algo especial para pessoas especiais. Gente, muito legal. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo aqui pro canal. Então dá uma forcinha, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe aí com seus amigos que tenham curiosidade ou que passam por experiências e não sabem o que está acontecendo, né? Deixe aí nos comentários perguntas, eu vou procurar, se eu souber eu vou responder, se eu não souber eu vou procurar pessoas que me respondam essas perguntas para eu poder responder esses vídeos. E foi um prazer, tamo junto, muito obrigado a todos.